Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico, ou nossa escola bíblica de quinta-feira. Que Deus possa abençoar todos vocês. Agradeço a presença especialmente do nosso irmão Ruiter, do CTCEB. Ele está no terceiro ano, é seminarista ainda e quer falar conosco a palavra de Deus. Vamos ouvir ele já já, mas antes disso gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo CTCEB, abençoe o irmão Ruiter, a esposa, abençoe também nosso estudo, para que nós possamos realmente ser pessoas que não aprendem com a cabeça apenas, mas que aceitam a palavra de Deus com corações preparados, interiormente, de maneira profunda, para pormos ela em atividade, praticarmos a tua santa palavra em nosso dia a dia. Nos ajude a fazermos isso, a vivermos da tua comunhão. Nos abençoe hoje à noite. Pensamos ainda nos doentes, especialmente em nossa querida irmã Luciene. Tu sabes a luta que ela está passando e rogamos agora, em nome de Jesus, que ela seja realmente aliviada, que ela receba de ti cura e ajuda pessoal, física, espiritualmente, em tudo que ela precisar, esteja perto dela. E pedimos que tu a levantes e carregues para fora dessa situação de emergência, dessa situação de dor e de doença. Por favor, nós pedimos e rogamos a ti, nosso Senhor e Salvador, e agradecemos que podemos colocá-la perante de ti, na tua santa presença, na presença da tua luz. Pedimos também que tu abençoes o nosso irmão pastor Humberto, que tem aniversário hoje. Muito obrigado pelo trabalho que ele está fazendo em Araputanga. Abençoe-o, abençoe sua família, dê a ele saúde, força e graça para lidarem com os seus desafios que eles têm que encarar. Pedimos ainda pelo evento amanhã da FEMOSSE. Pedimos que tu abençoes também esse evento. Pedimos especialmente que pessoas que ainda não te conhecem possam receber a graça de entender o Evangelho, e pedimos que a boa semente possa ser plantada em corações. Prepare esses corações e faça com que assistam com atenção e que eles sejam colocados na tua maravilhosa presença. Agora aguardamos o teu falar, Senhor. Fale conosco, Pai Celestial. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês através da sua palavra. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amados, inicialmente eu quero me apresentar. Eu sou seminarista, aluno aqui no CTCEP do terceiro ano, casado com Márcia há 29 anos, também seminarista, aluna do terceiro ano. Temos um casal de filhos que já são casados, duas netas, uma de 8 anos e a outra de quase 2 meses. De uma forma bem simplificada, esse sou eu. Meus irmãos, de início também eu quero expressar a minha gratidão ao pastor Pablo pelo convite de ministrar a palavra de Deus, e louvo ao Senhor por isso, pois devemos sempre nos alegrar e sentir honrados em ministrar a palavra do Senhor. E o meu propósito e o meu pedido é que o Espírito Santo do Senhor possa capacitar cada um dos irmãos da Igreja ICE Vida Nova para o estudo que iremos fazer nesta noite, e que o Senhor Jesus possa reinar no seu coração, no meu coração, de tal maneira que nós possamos ser encontrados fiel ao Senhor em tudo que fizermos.
O título para esta lição eu denominei de A Essencialidade da Comunicação de Deus, tendo como texto básico Isaías, capítulo 48, versículo 17, e o versículo-chave, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O alvo desse estudo, dessa nossa lição, é apresentar a palavra de Deus como uma comunicação absoluta, essencial ao cristão, desafiando o aluno a viver se submetendo à palavra do Senhor, que é a Bíblia, a palavra do Senhor revelada a nós. Pensando em comunicação, é fácil nós percebermos que o mundo contemporâneo é uma fábrica de comunicação no seu rendimento máximo, na sua capacidade produtiva. A sociedade ela está sendo bombardeada a todo tempo por informações de todo tipo. Informações do tipo útil e informações do tipo nem tão útil assim. E como parte dessa sociedade, nós temos que fazer algumas perguntas quanto a essa comunicação e dar atenção a respostas que encontrarmos. E aqui, em especial, eu quero propor 4 questões, sendo a primeira: sabemos com quem estamos nos comunicando? A segunda: qual é a sua autoridade de quem está comunicando conosco? A terceira questão é: a comunicação é do tipo útil? E a última e quarta: sabemos como a mensagem está nos guiando? Antes de iniciar a leitura de qualquer obra, de qualquer informação, meio de comunicação, eu aprendi, quando eu cursava a faculdade de Direito, que você deve ter o cuidado de verificar quem é o autor. Qual é a autoridade de quem está propondo essa comunicação para mim? Então, eu avanço para ver o que está dizendo, qual o conteúdo dessa comunicação. Saber quem é o autor faz despertar em mim alguns filtros. Mas, embora todo esse cuidado, eu posso afirmar para os irmãos, e nós vamos ver isso com fundamento bíblico, que não é suficiente. Apesar que dá para poder também dizer que é perfeitamente possível a gente aplicar esse método basicamente a todas as formas de comunicação: TV, cinema, internet, pessoas, só para citar alguns meios ou algumas formas de comunicação que nós estamos sendo bombardeados constantemente no mundo atual em que vivemos. Mas isso não é suficiente. E sabe por que não é suficiente? Quando eu olho para mim, e quando você vai verificar, quando você olhar para você, que a nossa vida é a prova maior dessa insuficiência, pelo pecado que nós cometemos, que nós infringimos a lei de Deus, por desconhecermos a comunicação maior, absoluta. A comunicação, meus irmãos, segura, só encontramos com o Senhor. Ele tem autoridade santa. Ele comunica o que é útil. Ele guia para o reto caminho. Daí, temos a segurança contra as estratégias de Satanás
para nos destruir. Pois o propósito do maligno é distorcer a mensagem que recebemos do Senhor e sutilmente incutir a dele que conduz para um único lugar, para o pecado. Eu quero propor aos irmãos que acompanhem bem o que diz Isaías no capítulo 48, no versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aqui, meus irmãos, é de suma importância que eu traga para os irmãos alguns elementos do contexto em que Isaías está dirigindo-se ao povo de Judá naquele momento. O primeiro deles é que o livro de Isaías, ele ocorre ao tempo dos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E aqui, isso está no capítulo 1 de Isaías, versículo 1. E aqui eu quero também destacar os 52 anos próximos do reinado do rei Uzias, que é especificamente o contexto do capítulo que nós nos referimos aqui, 48, nessa película, versículo 17. É um reinado próspero, militar, econômico, mas, em contraponto, foi um testemunho de declínio, de uma situação espiritual de Judá, caracterizado por uma total corrupção moral e espiritual. De um lado, prosperidade militar, econômica, de outro, degradação total espiritual e moral daquele povo. É nesse contexto que nós temos que pensar. A perícope da qual esse versículo, um determinado autor, Carlos Oswaldo, ele diz que trata da correção divina, esse capítulo 48, trata da correção divina do apego de Israel à Babilônia, de onde o povo escolhido deve fugir para poder experimentar a libertação e a graciosa provisão divina. É isso que essa mensagem que Isaías traz do Senhor. Ainda esse mesmo autor, ele diz que é uma admoestação à infidelidade de Israel, que estava, como eu disse, moralmente e espiritualmente degradada, corrupta. Para então estabelecendo uma nova ordem do reino de bênção e salvação universal, que você encontra em Isaías a partir do capítulo 40 até o capítulo 66. Esse é o cenário, essa era a condição de Judá que estava recebendo esta palavra do versículo 17, trazida por Isaías, mensagem de Javé, do Senhor, de Deus. Algo também que eu quero pontuar aqui, e isso nos ajuda muito, irmãos, que Deus, em vários momentos, na escolha de um mensageiro, ele designou nome a esses mensageiros, com o significado da própria mensagem a ser entregue. E aqui, Isaías, o significado é Javé salva. O Senhor é salvação. Esse era o propósito desta mensagem para aquele povo. Temos de olhar para esse texto com lentes de uma interpretação, de uma hermenêutica aplicável ao Antigo Testamento. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que o contexto histórico de Israel, de Judá, naquele momento, para aquele povo, eles tinham conhecimento do Pentateuco e de alguns outros livros. Tão somente
estes, eles não sabiam nada do Novo Testamento. E aqui nós precisamos nos ater a isso, porque ajuda a entender melhor como aquele povo estava recebendo aquela palavra, aquela mensagem. E isso porque a revelação de Deus para o homem, ela se dá de forma progressiva. Então, naquele contexto de Isaías, o conhecimento que eles tinham do Senhor era todo o Pentateuco e alguns outros livros, diferentemente do que nós temos hoje, que é todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo da Bíblia. Mas aqui também podemos afirmar que o mensageiro, o profeta Isaías, ele era reconhecido pelo povo que estava recebendo aquela mensagem como o profeta de Javé, como profeta do Senhor, de Deus. Isaías apresenta quem o enviou. Antes de iniciar propriamente a mensagem de Deus para o povo, ele apresenta quem estava enviando. Ele diz assim, no início do versículo 17, é o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. O Senhor, aquele que te libertou do Egito, da casa da escravidão. Isso você vai encontrar em Êxodo, no capítulo 20. Isaías, ao fazer desta forma, ele está apresentando quem está enviando a mensagem. E quem está enviando a mensagem é o Senhor, o Redentor. Porque o povo, naquele momento, eles tinham condições de saber, eles sabiam, ainda que tivessem corrupção moral, espiritual, eles sabiam que os teus pais haviam sido libertados do Egito, que Deus havia os tirado do Egito. Então, o Senhor, o Deus dos seus pais, é o Redentor. Isaías está dizendo que a mensagem que ele traz é de Deus, é de quem cuidou, resgatou aquele povo da escravidão do Egito. Deus é santo. O Senhor e Deus nosso. Em Apocalipse, no capítulo 4, verso 8, a parte final, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Ainda no mesmo capítulo 4, no versículo 11, na primeira parte, diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. Meus irmãos, aqui nós podemos afirmar claramente, antes de Isaías adentrar propriamente na mensagem dita por Deus, que ele responde às duas primeiras perguntas que nós fizemos lá no início. Porque ele apresenta quem está enviando a mensagem. A primeira pergunta que nós fizemos lá no início é: sabemos com quem estamos comunicando? Isaías está dizendo, olha, quem vai estar comunicando é o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor. É esse que está enviando a mensagem. E a segunda pergunta é: qual é a sua autoridade? Também Isaías está respondendo: a autoridade de Deus, a autoridade de quem redimiu, de quem libertou os teus pais lá da terra do Egito e os trouxe à terra prometida, que é Canaã, onde vocês vivem hoje. Essa é a autoridade de quem está comunicando. Feito a resposta para essas duas questões da comunicação, aí Isaías passa a mensagem propriamente dita, que é a mensagem que Deus disse para ele trazer para o povo, que é a segunda parte do versículo 17. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Aqui, Deus está trazendo a mensagem
reafirmando o que Isaías já havia apresentado. Olha, eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de teus pais. Firmando a primeira pergunta, resposta à primeira pergunta e a segunda pergunta. Mas aí ele continua, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deve andar. No Salmo 105, versículo 39, está assim: eu quero, melhor dizendo, ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para alumiar de noite. O salmista aqui está se referindo àquele período que o povo foi tirado do Egito, quando Deus estendeu uma nuvem como forma de toldo, protegendo o seu povo de toda aquela travessia do deserto, e também à noite fogo para que clareasse e aquecesse aquele povo. Esta é a autoridade de Deus. Esta é a autoridade de quem estava trazendo aquela mensagem para aquele povo. Ainda no Salmo, agora 32, no livro de Salmos, o Salmo 32, versículo 8, está dizendo assim: eu quero te instruir e te mostrar o caminho que você deve andar, e o aconselharei e cuidarei. É o Senhor que ensina o que é útil e que guia pelo caminho que deve andar. Aqui na mensagem, na segunda parte da mensagem de Javé, do Senhor, nós temos a resposta para a terceira e a quarta questão. A terceira é: a comunicação é do tipo útil? E a quarta: sabemos como a mensagem está nos guiando? Não há dúvida para nós, irmãos. É a própria palavra do Senhor que diz. É o Senhor que está dizendo que te ensina o que é útil. Eis a resposta da terceira questão. Do tipo de mensagem, de comunicação de Deus tem para nós. Teve para aquele povo naquele momento e tem para nós hoje. E a quarta: sabemos como a mensagem está nos guiando? Sim, ela nos guia pelo caminho que devemos andar. Meus irmãos, não podemos esquecer que no tempo de Isaías, como aqui já foi dito, prevalecia um declínio na situação espiritual de Judá. Um declínio na situação espiritual de Judá, a corrupção moral e espiritual. E nós podemos constatar isso de uma forma muito clara. Está no capítulo 1, no versículo 4, que está assim: nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Veja como aquele povo estava completamente perdido. Aquele povo havia se encantado pelas belezas da Babilônia. Nós estamos aqui num contexto de pré-exílio, um contexto de o povo regrediram, deixou de seguir, de ter o Senhor Deus como seu Deus e se perdeu completamente. Naquele momento, aquela nação, ela sucumbiu à estratégia de Satanás. A corrupção moral e espiritual imperava na vida de Judá naquele tempo, embora se tratasse de prosperidade militar e econômica. Mas tudo isso
que nós ouvimos tem o seu valor, mas para o propósito da palavra de Deus, nós precisamos encontrar para a nossa vida hoje. Hoje, nós, enquanto igreja do Senhor, o que Isaías 48:17 está nos dizendo? E para nós encontrarmos essa resposta, é preciso nós interpretarmos de uma forma hermenêutica. O que quer dizer isso? Princípios que possam serem aplicados, que de fato o que Deus disse para aquele povo naquele momento se aplica à nossa vida hoje. E meus irmãos, se naquele tempo o povo tinha ao seu alcance apenas o Pentateuco e alguns outros livros, para nós hoje, nós temos todo o Antigo Testamento, nós temos ao nosso alcance o Novo Testamento, nós temos a palavra de Deus na sua plenitude revelada, que nos facilita essa compreensão. Por quê? Como eu disse antes, Deus ele usou a forma de ele revelar sua palavra de forma progressiva. Ele foi, cada tempo, revelando algo, dando maior compreensão para nós. E hoje nós podemos dizer que nós temos toda a revelação que está na sua palavra, na Bíblia. Irmãos, vamos voltar ao início do versículo 17 de Isaías 48, que diz assim: é o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu tenho lá em Marcos 10, 45, está assim, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, Marcos está confirmando para nós que Deus é o nosso Redentor. E aqui é o nosso Redentor em quem, meus irmãos? Por meio do seu próprio Filho, que deu a sua vida, veio para servir e deu a sua vida em resgate de muitos. Aqui Marcos está confirmando para nós o que Isaías apresentou para ajudar naquele momento. Que Deus é o Senhor, o nosso Redentor, Deus é Santo, o Santo de Israel. E a segunda parte de Isaías 48, 17, nós encontramos também no Novo Testamento, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que é um versículo muito conhecido por nós e que nós temos que dar total atenção, porque esse versículo, ele confirma essa segunda parte do versículo 17 de Isaías 48, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Meus irmãos, a palavra do Senhor é a comunicação que ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que devemos andar. Como aqui em 2ª carta de Paulo, 2 Timóteo, está nos dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para toda correção, para a educação na justiça. Irmãos, também, ainda para completar e facilitar a nossa aplicação desta palavra à nossa vida enquanto cristão, eu quero trazer para vocês uma questão que foi levantada por John Stott no livro Atos
a mensagem, que ele diz que Satanás não mudou a estratégia para levar o homem a pecar contra Deus. O que ele quer dizer com isso? Lá em Isaías, qual era o contexto? Isaías e os profetas que Deus levantou para trazer a sua palavra ao seu povo, por muitas vezes, esse povo manteve a sua desobediência, levando esse povo à total corrupção moral e espiritual. E não só isso. Esse povo, por muitas vezes, usou de perseguição, de violência contra esses profetas, contra Isaías, contra outros profetas naquele tempo, antes, e também nós vamos ver em alguns momentos depois, até mesmo no Novo Testamento. E nós vemos isso em Atos, a partir do capítulo 4, em Atos dos Apóstolos, a prisão de Pedro, a prisão de João, a prisão e morte de Estevão. E por quê? Porque assim como os profetas, lá no Antigo Testamento, quando trazia a palavra do Senhor, por muitas vezes foram perseguidos. Aqui, em Atos, a partir do capítulo 4, nós temos que os apóstolos, eles foram perseguidos por quê? Porque eles estavam pregando o reino de Deus, ensinando o evangelho do Senhor Jesus. E Satanás impõe a primeira estratégia. O povo, no caso ali, os fariseus, o próprio Império Romano, inicia então a perseguição àqueles que estavam levando a mensagem, a palavra de Deus. Mas vamos trazer isso para nós, hoje. Tanto Isaías e os profetas do AT, quanto os apóstolos e os primeiros cristãos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles estavam sendo perseguidos, a violência vinha até eles, por quê? Por causa do testemunho. Por causa do testemunho, do viver a palavra de Deus. A pergunta que devemos nos fazer hoje: o meu testemunho, enquanto cristão, enquanto crente no Senhor Jesus, tem causado esse tipo de reação por parte das pessoas? E quando acontece, qual é a minha reação? Eu mantenho firme na palavra que é útil e que ensina qual o caminho que devo andar? Ou eu tenho usado de maneira covarde e me escondido e não testemunhando a palavra, a mensagem do Senhor? E a segunda estratégia, meus irmãos, é a corrupção moral. Lá em Isaías 48, qual é o contexto de Judá? Corrupção moral e espiritual, ainda que militar e economicamente estivesse próximo. Aqui no Novo Testamento também a gente vê no capítulo 5 de Atos um exemplo dessa corrupção moral. Versículos anteriores ao capítulo 5, Barnabé vende um terreno e deposita todo o valor aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira fazem a mesma coisa. Contudo, eles combinam entre si, os irmãos podem
depois conferir, no capítulo 5 de Atos, que dizer para Pedro que o valor tinha sido vendido a menor, para eles ficar com parte. E isso, Deus aplicou um juízo imediato contra eles. E esse juízo foi com a morte, por pecar contra o Espírito Santo. A corrupção moral, aqui, este é um exemplo de corrupção moral. Por quê? A motivação de Barnabé foi uma motivação santa, uma motivação de acordo com o evangelho que reinava, o evangelho de Jesus reinava no coração de Barnabé. Aqui, Safira e Ananias, a motivação era outra. Por isso, eles tiveram a brilhante ideia de reservar parte para eles. E isso provocou o juízo de Deus. Vamos trazer para a nossa vida hoje. A minha vida, a sua vida, na sua igreja, quando você está servindo, seja qual ministério for, qual é a motivação? É uma motivação onde que é o teu amor pelo Senhor, onde você vê a soberania de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida, ou onde você, o que te motiva é você estar em evidência e não fazer a vontade de Deus. E essa estratégia, ela, quando paramos e examinamos, nós vamos ver que ela é muito sutil e em vários momentos nós acabamos incorrendo nela. Que nós possamos estar atentos para que o maligno, Satanás, não nos imponha essa maneira de motivação desviada da palavra de Deus e sem fiel ao Senhor. E a terceira e última forma é a distração, que você encontra a partir do capítulo 6 também de Atos, na onde nós temos ali uma necessidade de ser atendidas viúvas, e os apóstolos tinham que parar de pregar o evangelho para poder fazer isso. Era algo legítimo atender as viúvas. Contudo, estava sendo distraído, ou seja, deixando de pregar o evangelho para servir à mesa. Mas os apóstolos, cheios do Espírito Santo, Deus mostrou para eles, olha, constitui o homem segundo o meu coração para fazer esse serviço. E então ali se instalou, foi criado a diaconia. E assim os apóstolos puderam fazer o que eles tinham sido constituídos em fazer, que era pregar a palavra. Trazendo para a nossa vida hoje, também nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós devemos fazer. Ora, hoje é domingo, horário do culto. Ah, não, mas eu precisava estudar para uma prova, eu precisava visitar meu pai, minha mãe, meu tio. Mas é o horário do culto. O visitar minha mãe, meu tio, estudar para uma prova é uma distração. Isso é um exemplo, dentre tantos outros que devemos estar atentos. Meus irmãos, eu quero dizer que, crendo que o Espírito Santo tenha também te convencido de que a palavra de Deus é a única comunicação absolutamente segura, então nós somos desafiados a conhecer essa palavra. Palavra que comunica que Ele nos deu redenção em seu Filho Jesus, de nossos delitos e pecados. Palavra que te ensina o que é útil e te guia pelos caminhos que deve andar. E para finalizar, uma única sentença. Esse estudo, toda comunicação que chegar até nós, até a mim, até a você, precisa ser submetida à comunicação essencial e absoluta na nossa vida, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Deus abençoe os irmãos, um forte abraço. E foi uma alegria estar com você nessa noite.